Você vai ficar por dentro de tudo que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. Apresentação: Eduardo Lucas, com participações de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8h37, começando mais uma edição do Ponto a Ponto pela Rádio Star News Santos.com para todo o planeta, já ao vivo em áudio e vídeo para você, através de várias possibilidades. Você nos tem pela Rádio Star News mesmo, pelo nosso site, também pelos nossos aplicativos, né? Você tem aí o aplicativo próprio da Rádio Star News, você tem as plataformas radios.com.br, Radiosnet e outras plataformas como Tudo Rádio, você vai nos ouvir e nos ver em qualquer parte do planeta. A partir de agora, é só você nos acompanhar. Também no Facebook ao vivo, com imagem, áudio e vídeo. E também você vai curtir aí a nossa programação total aqui, né? Nesse momento, a abertura do nosso programa aqui de Santos, Litoral de São Paulo, para todo o planeta. Pegar o bom dia aqui da Virgínia. Virgínia, bom dia. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem. Então, a gente teve um participo da minha câmera, mas já voltou. Já estamos aí. Daqui a pouco a gente, inclusive, comenta mais. Mas deixa eu pegar o bom dia dos nossos convidados, vocês estão conosco aqui às 8h38. Bom dia, meu querido Marcelo Rocha, gestor de finanças e também especialista em gestão pública. Ontem tivemos a posse de Donald Trump e me parece que o homem veio com a corda toda, né? E sobrou até para o nosso país aqui uma fala de, a um determinado momento, uma pergunta feita por uma repórter de uma emissora brasileira, mas não faltava mais nada, né? Além dos nossos programas internos, alguém também dizendo que o Brasil, para ele, tanto faz como tanto fez. Bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Virgínia. Bom dia a toda a audiência. O Trump, ele falou tudo que ele falou ontem, praticamente ele falou na campanha também, né? Sim. Então, novidade, não teve muita novidade, né? Agora ele vai trabalhar em cima do discurso dele. E vamos ver, né, como vai se desenrolar todo esse trabalho em si do discurso, né? Muitas narrativas, às vezes, elas se desconstrói durante o tempo, né? Ela vai derretendo ou vai se fortalecendo também, né? Mas que precisava ter uma mudança lá nos Estados Unidos também precisava, né? Alguma coisa não estava muito legal, né? Então, veja como é legal, né? Essa alternância de poder, né? Isso é saudável, né? Acaba sendo saudável. Não te causa uma preocupação, mudanças radicais de uma hora para outra. É claro que a economia norte-americana vinha claudicando também com seus problemas, mas você tem um novo presidente, na verdade já esteve lá, é o seu segundo mandato, mas que o seu primeiro ato foi desfazer acordos do próprio governo americano, como, por exemplo, o Tratado de Paris, né? Então a gente tem uma série de mensurações. Mas ele chega contundente. Ontem, inclusive, eu não sei se foi ato falho ou foi proposital, porque Donald Trump tudo impossível, ele disse que chega a farra dos carros elétricos no país. E do seu lado estava só o Elon Musk, né? O Elon Musk, que tem a Tesla que fabrica carros elétricos. Veja que tem muita narrativa, né? Mas também ele vai atacar também muito as questões de lacração, né? Essas questões aí, o pessoal fala, quando chega nos seus próprios países, né, os líderes mundiais, eles não fazem o que prometem, né, nessas reuniões, nessas COPs da vida, né, nesses acordos aí, né? Então vamos ver o que vai desenrolar, né? Na verdade, por enquanto, foi só... Tá na fala, né? Mas tem as travas também lá, Sim. né? Lá também tem travas, tem regulamento, tem lei, tem democracia, né? Tem um congresso, um parlamento. Tem congresso. Então, vamos ver como é que as coisas vão desenrolar para a gente depois formar Mas a primeira impressão valores, né? É uma primeira impressão importante, que ele vem forte, né? Está com força. Sim. E que tem aí uma mágoa importante também no coração. Bom, antes de apresentar o nosso outro convidado, já está conosco, você já está vendo em uma das nossas câmeras aqui, nós temos o patrocínio de Muniz Logística, soluções em comércio exterior, Engie Plus, construtora incorporadora, a qualidade faz a diferença, também a construtora Engie Live, construtora incorporadora, empresa do Grupo Engie Plus, que trouxe a Santos o conceito Smart, também Mecânica Aeromar, cuidando do seu carro há mais de 55 anos, gestão eletrônica, elétrica, mecânica em geral. Escola Santista de Astrologia, faça o seu mapa astral de nascimento com os competentes Jorge
e Márcia Bernardo. Também M. Rocha Contabilidade, a sua contabilidade com departamento pessoal, planejamento tributário, abertura de empresas e até encerramento para uma nova atividade se você precisar. Tudo isso com a M. Rocha Contabilidade. Também Ronaldo Hammer, Martelo de Ouro, há mais de 12 anos na Baixada Santista. Ele tem uma experiência de ter trabalhado com as maiores montadoras do mundo, na Alemanha, nos Estados Unidos, no México. Será que o nosso querido Ronaldo Hammer, se estivesse nos Estados Unidos com a posse do Donald Trump, estaria calmo? Sei não. Meu querido Ronaldo Ferreira, advogado, analista político, um dos homens mais inteligentes politicamente falando da região, hábil, como sempre, com as suas falas e entendedor. Quando você ouve a seguinte expressão, não palavras de Eduardo Lucas, mas sim de Donald Trump, precisam de nós mais do que precisamos deles. Fazendo uma, literalmente, análise direta e fala de Donald Trump sobre o Brasil, pergunta da repórter da Globo News, que fez a pergunta a ele, e a resposta com aquele olhar bem profundo do Donald Trump, dizendo que nós precisamos mais deles do que eles de nós. Bom dia. Bom dia, meu caro Eduardo Lucas, Virgínia aí na produção, Marcelo, sempre um prazer compartilhar com você aqui da bancada, que a gente tem aí uma dinâmica muito boa nas nossas, quando nós compartilhamos as coisas, né? Vamos lá, meu caro Eduardo, e aqueles que nos acompanham, meus cumprimentos a todos na audiência aqui do Ponto a Ponto, já da Star News. Doutor Roberto Monteiro em Bertioga mandando bom dia e dizendo que estamos vivendo uma era de falsos líderes. Bom dia, doutor Roberto. Ele mandando um abraço especial para nós já na abertura. Bom dia, um ótimo dia para o senhor também. Desculpa, Ronaldo. Opa, não, no gancho do que o Marcelo falou, o Trump, ele simplesmente chancelou tudo aquilo que foi a plataforma de campanha dele. Correto. Tá. Ele foi uma plataforma de êxito. Tá? Veja que ele disputa 3 eleições. Em 2016, ganhando a Hillary Clinton, mas ele perde aquela eleição também no voto popular, porque nos Estados Unidos de votação é o que o voto popular dos colégios. Né? Quando Biden, né, ele é eleito presidente em 16, eleição de 16, porém perdendo no voto popular, mas ganhando no colégio eleitoral, né, chamado Estado Supremo. Em 20, ele perde também, e vai perder essa eleição também no voto popular. Desta feita, ele tem uma eleição extremamente vitoriosa. Ele está respaldado por todo... Me parece que ele só perde na Califórnia. Me parece que é o único estado que acho que ele perde. Em todos os estados chamados Estados Supremos, ele levou tudo. Né? Ele ganhou no colégio eleitoral, vamos dizer, dos delegados. Ele ganhou do voto popular, então ele chegou respaldado com esse discurso. E o seu discurso de posse, ele faz 3 discursos. Então. Ele faz um na véspera, ele faz o de posse, ele faz um posterior, que ele volta lá para o ginásio para fazer o seu discurso. O Brasil é a 8ª economia do mundo. Por todos os problemas que nós temos, nós temos um crescimento limitado. Né? Ao longo, se você pegar o crescimento do Brasil ao longo dos 30 anos, tirar a média, nós não passamos de 2,5%. Sim. Quer dizer, nós não temos nós temos dificuldade de uma estabilidade de crescimento. Por quê? Porque nós somos uma economia, tá, que dependemos por demais de quê? De como vai a economia mundial. Sim. Quando a economia mundial vai bem, o Brasil vai bem. Quando você tem uma crise, a história mostra isso. Vamos lá, vamos voltar lá, que muitos dos ouvintes que estão aqui com a gente, que nos acompanham, né? Vamos pegar a crise do petróleo na década de 70. O Brasil veio ladeira abaixo, entrou num processo inflacionário que vai durar isso praticamente mais de 20 anos. 30 anos quase, 20 anos aproximadamente. Né? Então, nós somos muito dependentes de como vai a economia mundial. Os Estados Unidos, por sua vez, tá? O discurso de Trump, e aliás é um contrassenso quando ele coloca, você cita a questão dos elétricos, que ele coloca ali, que ele está do lado do Elon Musk, que ele fala que vai dar prioridade, é um discurso para o americano. Sim. Ele é um discurso para o americano, ele está dando uma resposta para aquele que votou nele. Ele está vendendo o sonho americano de volta para o americano, não para o imigrante. Né? Porque o sonho americano era para todos aqueles que migraram para lá, principalmente no fim do século XIX, quando teve mega forte migração italiana e do mundo afora. Agora é o sonho americano, se você se fazer na América. Só que esse sonho americano, era para o americano. Então o discurso dele foi muito voltado, neste primeiro momento, de uma satisfação e chancelando aquilo que ele disse durante toda a campanha, que ele foi muito vitoriosa. A realidade se põe.
Tem vários decretos que ele assinou ontem, ele falou que vai assinar cerca de 200, ontem ele assinou quase 80, né? Os mais expressivos, a saída da Organização Mundial de Saúde, é o recado que ele deu para a América. Então, vamos acompanhar, porque as relações das nações, dos países, tá? A política internacional, a economia dos países, ela é movida por interesses. Só por interesses. Vamos ver o comportamento. Vamos falar durante o programa mais algumas coisas sobre ele, tem algumas posições, alguns pontos que eu gostaria de destacar mais à frente. Antes do nosso primeiro intervalo também, te chamando um abraço para o nosso querido Antônio Sanches, lá do Guarujá, ele e a esposa, acompanhando o programa, o Robertão também, estão na padaria, dizendo um calor insuportável, mas eles do Guarujá não está com grande movimento, não. Depois da virose, houve problemas aí realmente, muita gente deixou de prestar sua participação no Guarujá, e segundo ele aí, hotéis e restaurantes sofrendo muito com relação a isso, né? E ele disse o seguinte: quando o governador Tarcísio Gomes de Freitas virá à Baixada Santista para conversar com os prefeitos. Olha, Antônio, eu acho que vai ser o contrário, acho que os prefeitos é que tem que subir a serra, o governador não fará desta forma também, né? Chamando um abraço para o Denilson lá na Curva do Oeste em Praia Grande, ao Matos também em Praia Grande, dizendo que o prefeito de Praia Grande é outro que precisa ter um pouco mais de humildade. Segundo ele, não tem respondido aos reclamos da população e muito com a sua afirmação sempre seca. Vamos convidar o prefeito, né? Muito competente, Alberto Mourão, gosto do trabalho do Alberto Mourão, vai para mais uma gestão, a gente vai convidar também, né? Um abraço para o Plácido, né? O Plácido está dizendo o seguinte: bom dia a vocês aqui, e estou em Taubaté, Vale do Paraíba. Aqui forte calor também, economia da região muito forte, porém sentimos os efeitos da economia. Espero que vocês possam fazer um comentário ontem da primeira reunião ministerial de 2025, vamos fazer sim. E das metas, né? Na verdade, viu, são 25 metas instituídas ontem pelo governo, principalmente pelo Fernando Haddad. Bom, vamos comentar isso e muito mais. Já que você falou em Plástico, não sei nem se você tem algum parentesco, deixa eu mandar um abraço para o outro. O Luiz Plástico está em Coimbra, em Portugal, lá curtindo um inverno bem bacana, e aqui esse verãozão que ontem registrou sensação térmica na Baixada Santista por volta das 15 horas e 44 graus. Durma-se com esse barulho, né? Rio de Janeiro chegou a 48,9. Aqui a sensação térmica foi com umidade relativa do ar em 30%, que é baixo para nós. Então, muito calor aí, a previsão para esta semana também, né? Antes do intervalo, eu vou deixar no ar aqui para o Marcelo, para o Ronaldo pensarem também. O Elon Musk, como acho que quer ser um protagonista também, chegou ontem a fazer um gesto que chamou a atenção de muita gente, mas não chamou a atenção muito boa, né? Porque ele fez uma saudação lembrando um gesto nazista. Não sei se o Marcelo e também o Ronaldo puderam acompanhar, e pegou muito mal. Até pares em relação ao Donald Trump não gostaram do gesto feito pelo Elon Musk. Elon Musk gosta de causar também, né? Eu vou um rápido intervalo, a gente volta com esses outros assuntos, principalmente porque o governo viu desgaste entre autônomos com a crise do Pix. O Marcelo vai comentar sobre isso. E preparem uma contraofensiva de ouro na popularidade. O Ronaldo quer uma campanha com foco em empreendedores, e o segmento conta aí com até um aval de pessoas que têm bom trânsito do lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. E me parece que o ministério do ex-governador de São Paulo, né, de forma interina, Márcio França, vai ser guindado à vitrine, porque empreendedorismo faz parte da pasta do ministro Márcio França também, que fez um desafio, hein? Márcio França, semana passada, disse que quer concorrer à eleição em São Paulo. Quer disputar uma eleição com o governador Tarcísio Gomes de Freitas, que é boa gente, é um bom político, mas não sabe onde fica Botucatu e Avaré. Está aí uma cutucada do ex-prefeito de São Vicente, deputado Márcio França. Voltamos já, Virgínia. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse engeplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse
www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode... Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Os 12 estados, nos principais portos e aeroportos. E logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos Estamos de volta às 8 horas e 55 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui para 3 ouvintes, 3 mulheres, né, que acompanham o nosso programa, né? 3 ouvintes, espectadores, nos elogiam muito com a postura do programa, elogiando os convidados. Obrigado. E perguntaram se eu vou falar a respeito também da postura do Donald Trump. Vou falar assim, é um dos destaques em relação à questão de gênero. É discutível, do ponto negativo, essas palavras de um líder mundial, e eu vou classificar, com certeza, o Ronaldo e o Marçal também como o mais importante do planeta, e a Ana Rita de Itaém, a Lucimara Reis de Guarujá e a Lourdes Siqueira do Macuco, aqui de Santos, dizendo que ele afirmou que só existem 2 gêneros, masculino e feminino. É algo bastante discutível pela abertura, pelo conceito, pela liberdade hoje, pelos direitos, né, que a gente tem apregoados. A gente vai caminhar daqui a pouco para comentar isso. Ô, Ronaldo, você que é um defensor do direito, você que é um advogado, eu tenho aqui ouvintes também como Marco Antônio. Marco Antônio, você é bruxo, hein? A gente estava comentando no intervalo aqui que muitos questionamentos vieram para a rádio no final de semana, e no final de semana não tem o programa, né? Sobre o fato que aconteceu na praia em Santos. A gente já comentou ontem um pouquinho, depois eu comento mais um pouco, mas essa coisa de ideologia de gênero. E ontem o Donald Trump, mais uma vez, como já não é surpresa, ele disse, olha, existem 2. É o feminino e o masculino. Todas as leis e tudo aquilo que houver em distinção a isso, eu vou tirá-las, vou anulá-las, né, e não existirá mais nos Estados Unidos. A gente sabe que não é por aí. Biologicamente, o homem e a mulher, sim, o macho e a fêmea, sim, o feminino e o masculino. Todavia, as pessoas existem corpos
que às vezes até apresentam distorções, Exato. até mesmo isso da medicina, né? A doutrina médica, ela apresenta determinadas situações da natureza. Existe a de natureza de intuito, de atração ao mesmo sexo, existem como as pessoas pensam, se comportam. Então, essa questão do comportamento, tá, eu acho que ela não pode pautar como vai ser o tratamento dispensado ao ser humano. Porque etnias, sexo, ali existe uma pessoa, existe um ser humano, tá? Um ser humano que tem, além da sua complexidade, da sua composição física, tá? Ele tem sentimentos, ele tem pensamentos, ele tem coração, ele tem uma família, por vezes, pessoas às vezes que têm muitas dificuldades, somente quando fazem uma orientação sexual que não seja aquela distinta, são afastados do seu meio familiar, do seu meio social, de alguma maneira, gerando, inclusive, pessoas com mais problemas, isoladas, abandonadas, de falta de inserção do mundo público. Então, quando você deixa de ter políticas para essas pessoas, você está expondo mais e causando também mais um problema social. Tá? Então, eu vejo que você não pode tratar isso simplesmente, olha, eu vou alijar, vou fazer isso aqui. Isso é mais uma promessa de campanha, isso é mais uma... Por quê? Cabe ao Estado, de modo geral, eu digo Estado, a administração, a cuidar de pessoas. Sim. Tá? E as pessoas, elas são o homem e a mulher, são as pessoas que têm identificação, uma identidade diferente daquela, diversa daquela, mas são pessoas. E ao Estado cabe cuidar de pessoas. Tá? E quando você faz isso, você está gerando mais um problema social gravíssimo, um problema, às vezes, de saúde pública também, principalmente quando você vai cuidar da cabeça das pessoas, da mente das pessoas, da sanidade das pessoas, né? E o alijamento social, a exclusão social, ela é motivo gravíssimo que leva as pessoas à depressão, leva as pessoas a problemas muito maiores. Então, o Estado tem que entender o mundo que nós vivemos hoje. Tá? A política, eu falava na abertura do programa sobre o sonho americano. Então, parece que aquele discurso de Trump era um discurso da década de 40, 50, alguma coisa assim. Sim. Não do século XXI. É verdade. O Marcelo, você como também um professor, quando você tem essa fala do líder maior dos Estados Unidos, a gente sabe que ele joga muito também para a torcida, e é fato, e quando a gente fala que é fato, que as coisas também não podem ser assim, e ele é um gerador de conceitos, alguém que vai colocar esse tipo de coisa para o americano, e ontem também dizia que aqueles imigrantes que vão para lá e têm seus filhos nascidos lá vão perder o direito à nacionalidade americana. Existe uma norma, existe um conceito, existe um regramento, existe uma lei, e ele está simplesmente passando sobre tudo isso. Nos traz uma preocupação. E a fala dele também, o presidente Donald Trump afirmou ontem que os Estados Unidos necessitam muito pouco do Brasil e muito pouco da América Latina, né? Ele até diz o seguinte: a relação é excelente. Eles precisam de nós mais do que nós precisamos deles. Todos precisam de nós, todos, disse Trump, em resposta à pergunta de uma repórter, a Raquel Carimbu, da Rede Globo, e as expectativas para o relacionamento, tanto com o Brasil como com a América Latina, além de possível contato com o presidente Luiz Inácio da Silva, existem. Mas, quando se começa a pautar gênero, diminuir os outros, criar dificuldade, vou estabelecer que uma tropa americana vá para a fronteira com o México. Ontem também declinou qualquer possibilidade de conversa com o Panamá. Vamos retomar o canal do Panamá. São intransigências, Marcelo. Como é que você analisa isso também, como alguém que conhece muito de política? O Trump ontem ele se posicionou, né? O Ronaldo já comentou bem que o que ele prometeu na campanha, né? Ele falou no seu discurso. Agora, entre o falar e acontecer, tem um certo distanciamento. Tem várias também, emendas, né, nos Estados Unidos que não permitem essas ações. Tem muita coisa que precisa, a legislação tem que ser respeitada, tal, né? Então, eu acho que, primeiro de tudo, tem que
tem que existir o respeito, né, entre todas as ações, atitudes, o que vai acontecer, se colocar no lugar do outro, né, antes de tomar alguma ação. Agora, falando aqui do Brasil, o Brasil hoje paga um preço muito caro, mas muito caro, por incompetência, né, de várias gestões que ficam refém de um mundo globalizado, né? Nós temos tanta potencialidade aqui, né, Ronaldo, que a gente poderia hoje não depender de tanta coisa, não de tudo, mas de tanta coisa, nós poderíamos ser independentes, hoje nós dependemos. E aí, somos obrigados a ouvir esse tipo de discurso que hoje nós precisamos mais dele do que... É mentira? É porque o nosso crescimento depende. Exatamente. Se nós produzíssemos, se nós tivéssemos a nossa tecnologia, se nós tivéssemos todos os nossos desenvolvimentos feitos aqui internamente, como a China está começando, já entendeu o jogo, né? E ela está assim... Em 78, nós tínhamos um PIB maior que a China. É verdade. Pois é. 78. Na década de 60, nós tínhamos muito superiores à Coreia do Sul. Pois é. Então, assim, é entender o contexto, né? Só que não entendem, né? É mais fácil você pegar do outro e depois as guerras... Você falou uma coisa, mas não é fruto deste governo. Não. Isso é fruto de praticamente 50 anos por aí que nós vimos por falta de políticas de Estado realmente independentes do governo. Nós matamos a indústria no Brasil. Qual o atraso nosso? O atraso nosso está porque todos os países desenvolveram educação e trouxeram consigo o quê? Desenvolvimento da tecnologia. Sim. Nós não desenvolvemos no Brasil. Japão, Coreia do Sul e por aí vai. Nós não desenvolvemos, nós somos dependentes de tecnologia. Exato. Então, como nós não criamos um ciclo virtuoso de crescimento tecnológico, de inteligência, nós ficamos fadados à dependência mundial. Então, hoje, você pega muitos países que têm desenvolvimento, se você pegar a Índia, tem um desenvolvimento tecnológico muito superior ao Brasil, o Paquistão, fora que é recorrente nós citarmos, o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan. A China, Taiwan, e nós ficamos para trás ao longo de todos esses anos, né? Porque nós tivemos períodos do Brasil que foram considerados a década perdida. Exato. A década de 80 foi considerada a década perdida. Nós tínhamos um sistema inflacionário gravíssimo que nós vimos da esteira da crise da OPEP, do petróleo em 1973, tivemos um crescimento enorme, ali nos anos 60, até meados mais ou menos dos anos 70, depois entramos num processo inflacionário, endividamento, devido à captação de recursos no interno, batemos no FMI, declaramos moratória, né? Tivemos uma crise absurda, então nós nunca aprendemos, porque nunca investimos em educação firme, tecnologia, para gerar inteligência. E ontem, até o doutor Roberto mandando aqui, doutor Roberto, bela lembrança aqui também, né? Obrigado também pelo carinho, acompanhando nossa programação. Agora cedo, né? Por volta das 7h30 da manhã, aqui mesmo na Rádio Star News, dentro do Conexão News, né? Eu, do próprio Repórter Notícias, tivemos aí direto de Brasília a fala do presidente Lula. E eu até busquei aqui a fala que ele se expressou com esperança de uma gestão profícua do Donald Trump, destacando que a independência, ou independentemente dessas diferenças, ele torce para que o administrador republicano americano traga benefícios tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil e para o mundo. E ele diz que tem gente que fala que a eleição de Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos. E eu, como presidente do Brasil, torço para que ele possa fazer uma gestão profícua e das melhores para o povo norte-americano, melhor para os americanos e continue também fazendo uma marca histórica que seja para o Brasil e para os outros países que são parceiros norte-americanos. Lula enfatizou que no seu governo não haverá conflitos com os Estados Unidos. Pelo contrário, enviamos nossos representantes lá, os nossos votos de confiança com o governo norte-americano, países como Venezuela, China, Índia, Rússia. Da nossa parte também, não queremos briga, afirmou o presidente brasileiro. O Marcelo e também o Ronaldo, ontem, durante a segunda-feira de posse do governo do presidente norte-americano, nós tivemos a primeira reunião ministerial, né, do presidente Lula. Mas me parece que o presidente Lula ele vai num terceiro governo muito mal, ele deve ter a percepção de uma maneira e talvez a prática seja outra. Ontem, nessa reunião, ele chegou a puxar a orelha, né, no bom sentido, do Fernando Haddad, dizendo que a questão do PIX não foi bem. Na verdade, a comunicação do governo é uma porcaria, desde o começo até agora. Uma boa comunicação evita fake news, evita falas mal colocadas ou inverdades. Quando você retira um propósito que você anuncia, significa que alguma coisa você tinha
mal explicada, não seria ali para tomar ou sobretaxar o PIX. Mas, dentro da reunião, tentou-se tirar um pouco o eixo da posse do Trump para jogar dentro do nosso mercado interno aqui, mas não foi fácil de apurar que isso também aconteceu, né? Existe sim a preocupação, até porque todos sabem que o Donald Trump tem uma ligação maior com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também vale lembrar que foi perguntado para a Alice, aí viu, Alice, desculpa, te dei bom dia, acabei não respondendo. Você perguntou se era fake news. Não é fake news. A esposa do presidente Bolsonaro e o seu filho estavam no estádio e não lá, né, no Capitólio. Não foi franqueado para todo mundo entrar no Capitólio, foi para mais autoridades. Mas não foram só eles, foram convidados de vários lugares do mundo que ficaram nesse estádio. Além do que, nós tivemos lá os 20 mil convidados que foram para apresentar lá os seus votos. Mas, Marcelo, em cima disso, o governo brasileiro não tem que se preocupar com o governo americano. O governo brasileiro tem que manter a sua unidade, tem que procurar corrigir as rotas. Agora, são mais 25 metas. Daqui a pouco eu vou até buscá-las aqui para colocar. Mas me parece que o governo, nesse momento, está um pouco perdido, né? Ele não conseguiu alcançar a meta para 2024. Tivemos uma economia que terminou aí claudicante. O Ronaldo falou muito bem, a nossa indústria positivamente não cresceu. Ela, na verdade, ela se mantém estagnada no mesmo nível, até alguns setores baixando a produção. Aquele factoide em relação ao crescimento do número de vagas de emprego com carteira assinada, a gente sabe que o IBGE é quando que é mandado colocar, a gente sabe que a prática é outra, e o governo precisa se corrigir. Ele tem 2 anos ainda, 25 e 26, para corrigir. Porém, a questão da reforma tributária entra um ano, sai outro ano, já foi assim 23, 24, e parece que 25 não vai ser diferente. Olha, o governo brasileiro tem que se preocupar, sim, com os Estados Unidos, viu? Qualquer espirrinho lá vira maremoto aqui, viu? Aqui é problema, tá? Então, você vê, aumenta um pouquinho lá os juros americanos, uma pequena inovação lá, já vira aqui um estardalhaço, né? Chegou na sequência. O dólar cria um desastre aqui, né? Então, agora eu fico imaginando uma reunião com 39 ministros, né? Como deve ser produtivo, hein, Ronaldo? Deve ser um negócio assim, uma coisa de maluco, né? Agora, meta no governo, nesse atual governo Lula, eu acho que deve ser um factoide, né? Deve ser uma ilusão, alguma coisa assim, porque eu acho que é uma coisa que difícil de se estabelecer ali, né? Com tantas coisas acontecendo, né? De forma enviesada, né? Principalmente essa questão do PIX, mal trabalhada, né? Se o governo agora, né, depois de todo esse contexto, né, que aconteceu, de toda essa repercussão negativa, né? Ele poderia agora tomar minha visão aqui, né? Até é bom que o Ronaldo está aqui, o Ronaldo pode até comentar também, porque o PIX, agora estou dizendo que o PIX é dinheiro vivo, é cash, é como se fosse dinheiro, né? Transação de dinheiro. Só que os bancos tarifam, sim, né? Estão tarifando. Você faz uma movimento, entrou dinheiro PIX na sua conta, o banco vai lá e toma. Para pessoa jurídica, né? A Caixa Econômica, por exemplo, cobra 0,8 limitado a X reais, né, que eles tarifam o PIX. Quer dizer, não estão cobrando imposto, mas estão metendo a mão no bolso de quem conta corrente. Por que não tiram não impedem os bancos de cobrar tarifa sobre movimentação do PIX dentro das contas correntes? Porque é jurídica. Dizem, né? Aí que vão começar a cobrar. E eu estou falando da Caixa, porque Caixa é um banco público. Né? Só para elencar aqui para você, Marcelo, e para o Ronaldo, para os ouvintes, mando um abraço também para o Alberto. Alô, Alberto, bom dia para você na Ponta da Praia. Também mando um abraço para o Manuel Siqueira, está mandando um abraço para nós aqui, bom dia, dizendo que dinheiro no Brasil é algo que para ganhar é difícil e para gastar é fácil, né? E o governo não pensa em valorizar isso. Também mando um abraço aqui para o Antônio Marcos. O Antônio Marcos diz o seguinte: o Haddad me parece que já está cansado, né? Não consegue colocar suas ideias em prática, porque ele tem um discurso e o presidente tem outro. Antônio Marcos, só para aproveitar que você está falando aqui da reunião, eu tenho aqui compilado aqui que eu puxei, que houve uma apresentação feita ontem durante a reunião ministerial, e o ministro está fazendo, Fernando Haddad, elencou 25 prioridades para a agenda econômica na segunda metade do governo Lula, portanto, a partir de agora. A lista vai desde promessas criticadas pelo mercado, como o aumento da faixa de isenção de imposto de renda para R$ 5.000,
as demandas da base governista do Congresso, como a regulamentação econômica das Big Techs. A Haddad dividiu as prioridades e a lista dessas prioridades, eu tenho até aqui, só para certificar, na apresentação revelada pelo site Times Brasil, o ministro ainda fez o balanço dos resultados econômicos dos últimos 2 anos. O material destacava a redução da extrema pobreza, que caiu de 5,9% em 2022 a 4,4% em 2023. E o esforço fiscal feito pelo governo, que reduziu o déficit fiscal de 2,1% para 0,1% do PIB entre 23 e 24. E as prioridades, na primeira fala do Haddad, Ronaldo, ele diz o seguinte: estabilidade macroeconômica, a política fiscal e a justiça tributária. Então, vamos lá. Das 25 metas, o Antônio também, que relacionou aí, se eu ia comentar, são várias. Fortalecimento do arcabouço fiscal para assegurar a expansão do PIB, desemprego, inflação baixa, o índice de inflações baixas, estabilidade da dívida. Aí vem início da implantação da reforma tributária sobre consumo, regulamentação e por aí vai. Se eu for discorrer todas aqui, vai demorar muito, né? Mas são várias aqui, são 25. Ô, Ronaldo, você chegou a tomar conhecimento dessa relação dos 25 ou não? Eu vi apenas superficialmente. Então, rapidinho aqui. Eu fiz uma análise aprofundada a respeito de uma delas. Sim. Né? Mas podemos ter algumas considerações a respeito. Né? Por exemplo, pegando ainda na questão do PIX. Essa questão do PIX, ela foi muito mal encaminhada, de alguma maneira. Corretíssimo. Muito mal estruturada. Tanto que, se ela tivesse realmente de uma forma bem estruturada, objetivos bem definidos, com critérios adotados, justificando os critérios foram adotados, eu entendo que o governo não teria recuado. E recuou, porque alguma coisa não estava sendo devidamente contemplada. Porque, se assim fosse, teria sido mantido, encarado a situação. Quando o governo fala a respeito... Vamos pegar os números do país aí, vamos lá, tá? O que tem de saldo positivo no governo? O IPCA. O IPCA é indiscutível. Nós temos uma meta de crescimento de 1,9%, 2% para 24%, e esse IPCA vai passar de 3,5%. Deve ser anunciado agora no final do mês, que fecha no último trimestre de dezembro, deve dar 3,8%, 3,8%, alguma coisa assim, tá? A empregabilidade. Nós temos empregabilidade? Temos, sim. Renda, tudo. O grande problema é o ticket médio disso é muito baixo. Aí, por outro lado, você teve uma inflação. Uma inflação que, oficialmente, ela é de 4,83, que ela deve fechar. Acima da meta, né? Passando os 4,5, que era o teto da meta fixada. Então, estourou a meta, estourou o teto, que era de 4,5. Mas, o que ocorre? Qual é a sensação que chega lá? Você tem uma empregabilidade, vamos dizer, você tem geração de uma empregabilidade, mas com o ticket médio salarial tão baixo que o cidadão recebe o salário e não consegue fazer frente sequer muitas vezes do mercado. Exato. Por quê? Você pega lá, o abacate foi para R$30, você pega lá a cartela de ovos foi para tanto, a carne subiu mais de 20%, etc. Então, você tem o quê? Uma sensação inflacionária nos itens básicos. Aliás, os itens básicos foram muito superiores aos 4,5%. Sim. Os 4,83% da inflação. Então, alguma coisa vai mal nessa estruturação da economia, nesses números. Né? Você tem um comportamento de empregabilidade aceitáveis? Você tem. Você teve o crescimento? Você teve. Mas, por outro lado, o que nós temos? Nós temos, sim, um processo inflacionário alto, uma renda média do Brasil baixa. Ao mesmo tempo, você teve consumo, isso é indiscutível. Sim. Né? E aí você gerou a inflação. Então, você começa a ter aquela discussão da inflação pelo consumo, ou seja, e o governo não conseguiu achar esse eixo. Aí vamos voltar atrás um pouquinho. Nós temos hoje uma Selic de 2,75. Isso encarece o quê? O setor produtivo. Hoje, uma empresa que ela precise de trabalhar com investimentos, ela não tem como captar recursos com juros dessa magnitude. Sim. Né? Isso inibe também o investimento. Ok, tudo bem. Agora, se você baixar demais, aí você vai ter a possibilidade de um crédito expansivo, de você aumentar o consumo e gerar mais inflação. Então, como encontrar isso? O grande problema é o seguinte, aí cita a reforma tributária. Pois bem, nada disso vai se resolver
Nada disso. Olha, a reforma tributária, e o Marcelo aqui é um especialista, a gente já tem uma carga tributária que deve passar de 32%. A reforma tributária fala no IVA de 28%, que é o imposto por valor agregado, que é um dos mais altos do mundo, só empatando ali com a Turquia. Você tem países que essa caixa de 16, na média é 22, que é o razoável. Sim. Estamos com 28. Só que, Marcelo, o que acontece? As contas do governo, o gasto do Estado brasileiro, ele é o mesmo. Exato. Então, eu vou fazer uma reforma tributária, só que eu vou continuar gastando o que eu estou gastando. Então, ao longo dos anos, isso é uma política que nenhum governo fez, tá? Nenhum. Aí pode colocar nesse pacote, tá? Desde lá de trás, o último que tentou isso chama-se Fernando Henrique Cardoso. Nem o Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 1,5, Michel Temer, Bolsonaro e Lula 3, ninguém fez ajuste fiscal no Brasil. O ajuste fiscal de dizer o seguinte: o Estado precisa gastar menos, precisamos equilibrar essa questão da ponta. Aí, por exemplo, você não pode, um torrãozinho que é a emenda parlamentar, 50 bilhões. Exato. Fundo eleitoral, mais 5 bilhões. Salários estratosféricos, mais tantos bilhões. E quem vai pagar a conta é essa arrecadação desse imposto. Então, você vai fazer uma reforma tributária e você não faz ajuste fiscal, você vai continuar gerando um processo artificial de crescimento, você vai continuar gerando inflação, você vai estar namorando outra vez o desemprego. Por isso, nós continuamos crescendo numa média de 2%. Porque o Estado brasileiro é caro e nenhum presidente da República, absolutamente, o último que fez um ajuste das contas no Brasil chama-se Fernando Henrique Cardoso. É verdade. Olha, o Adilson podia aqui, eu vou rapidinho, até porque o Ronaldo comentou, mas, Marcelo, aí eu citei estabilidade macroeconômica, política fiscal, justiça tributária, então vamos rapidinho para que você possa aqui, você deve ter dado uma olhada por cima também, né? Mas fortalecimento do arcabouço fiscal para assegurar a expansão do PIB, desemprego, inflação baixa, estabilidade da dívida é um ponto. Segundo, início da implantação da reforma tributária sobre consumo. Terceiro, regulamentação da reforma tributária, lei de gestão e administração do IBS, fundos de imposto seletivo. Aí o quarto, limitação de supersalários. Quinto, reforma da previdência dos militares. Sexto, aí é projeto de lei de conformidade tributária e aduaneira, com valorização do bom contribuinte e responsabilidade do devedor quanto mais. Sétimo, reforma tributária sobre a renda com isenção para quem ganha até R$5 mil da tributação sobre os milionários. Oitavo, melhoria do ambiente de negócios. Aí oitavo, funde com o nono, que é a nova lei de falências. O 10º é fortalecimento de proteção de investidores do mercado de capitais, consolidação legal das infraestruturas do mercado financeiro, aí a resolução bancária, mercado de crédito, execução extrajudicial, consignado do e-social, uso de pagamentos eletrônicos como garantia para empresas e ampliação de garantias e operações de crédito como o A7, regulamentação das Big Techs, modernização do marco legal dos preços de medicamentos, pé de meia, permissão ao aluno investir em poupança os títulos do Tesouro, modernização do regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos e de parcerias público-privadas, o Novo Brasil, que é o Plano de Transformação Ecológica, nova emissão de títulos sustentáveis, trazendo recursos do Fundo do Clima, avanço da implementação do mercado de carbono, governança e decreto regulamentador, novas leilões do Ecoinvest, compra pública do conteúdo nacional, Programa de Desafios Tecnológicos para a Transformação Ecológica, estruturação do Fundo Internacional de Florestas, conclusão da taxonomia sustentável brasileira, política de atração de data center e marco legal de inteligência artificial, plano Safra e Renova Agro, aprimoramento dos critérios de sustentabilidade e, por fim, concluir o mapa de investimentos sustentáveis na BIP, Plataforma de Investimentos para a Transformação Ecológica do Brasil. Marcelo, tem muita coisa aqui que o brasileiro comum não faz nem contato. O brasileiro ele não vê isso, e vê muito o que o Ronaldo falou, e as contas públicas, que é o gasto público. Agora, muito que está aqui, está se falando desde o começo da discussão da reforma tributária. Então, mas tem jabuti aí também no meio, né? Deve ter. O que tem regulamentação de Big Tech com relação de crescimento, desenvolvimento, né? Nada a ver. Nada a ver. Tem mais jabutis aí. De verdade, é tudo mentira. É tudo mentira.
não fizeram até agora, não vão fazer, vão continuar enchendo a máquina. É um governo mentiroso, né? Eles mentem os números, né? Essa é a grande verdade. Vê se você que vai no mercado consegue fazer a mesma compra hoje, daqui 15 dias, com o mesmo valor que você tem. São metas apenas para dizer que são metas, algum tipo de caminho para a economia. Olha, você pode dizer que essas metas são factíveis se daqui a 30 dias o valor do dólar, por exemplo, veja aí, se o valor do dólar cair aí consideravelmente, o mercado vai entender que é crível essas metas estabelecidas. Em ano pré-eleitoral, daqui 2 anos tem eleição para presidente. Vocês acham que em ano pré-eleitoral eles vão economizar? Temos um problema. Desculpa, eu estou sendo muito duro aí, mas eu quero ser real dentro do meu movimento, sabe? Eu não quero trazer uma. O governo também está usando, né, Ronaldo, de população. algumas inclusões nessas metas que a gente sabe que, na verdade, não vão ser alcançadas, né? Na realidade, o que está tentando é retomar um discurso. Sim. O governo precisa de um discurso. O que nós temos aí? Veja, qual a sensação? Nós tivemos um aumento do dólar em um ano de 27%. Sim, exato. 7%. Tá? Isso daí refletiu diretamente na ponta para o brasileiro. E nós temos uma situação aí que tem que ficar atento. Como está hoje, por exemplo, a questão do combustível. O combustível, nesse mesmo período, ele subiu 10%, o dólar subiu 27%. Historicamente, quando você tem aumento do dólar, você tem. Então, eu acho que tem alguma coisa represada que nós podemos ser surpreendidos a qualquer momento com o preço do gás, o preço do combustível. Exato, exatamente. O governo está falando, é uma situação muito, muito complicada. Está atribuindo toda essa crise de relação que existe entre o governo e a sociedade à falta de comunicação. Uma comunicação equivocada. Comunicação é mais uma, que na verdade é a sensação que está na ponta. Enquanto nós não melhorarmos, por exemplo, os itens da cesta básica de verdade, eles caírem, o cidadão poder chegar no supermercado, ele poder comprar o valor da carne, o valor da fruta, do arroz, do feijão, do óleo, o café subiu quase 40% nesse período. Quer dizer, então esses números não tem como, porque é aquilo do cotidiano, é o preço do pãozinho, é o preço da carne, é o preço do ovo. É isso que tem que chegar lá. Enquanto isso não resolver, o governo não fará as pazes com o povo. Não vai ter números, não terão números que serão confortáveis ao governo, ao desempenho do presidente, absolutamente nada disso. O governo precisa fazer os seus ajustes. Ao mesmo tempo, eu não sei se dá para eu falar isso, se está dentro do contexto, Eduardo, mas eu gostaria de citar o seguinte. Você está vivendo o terceiro governo do Lula. Sim, sim. Nós temos a formatação do Ministério do Lula, ele é formado por 6 governadores, parece, perfis executivos. Tá? Já são praticamente ilhas próprias. Prefeitos de grandes cidades. Aí você pega, por exemplo, cada ministro ele tem a sua fala, não há uma fala coordenada com o governo, não há uma fala combinada de um ajuste de comunicação do governo. Isso é uma coisa que precisa acertar. Segundo, o PT, 39 ministérios. O PT ocupa mais de 40% dos ministérios, são 44% dos ministérios, parece que está na mão do PT. A sua representatividade lá na Câmara dos Deputados, ela não passa de 70%. Sim. Tá? Então, veja, se é um governo que foi eleito por uma frente, essa frente tem que governar. Então, não tem condições hoje do governo achar e querer trazer para si, porque todos os partidos estão no governo, que nós vamos chegar em 26%. Não é verdade. Ou você traz, de fato, e entrega o governo às forças políticas que o levaram, ou que tiveram para uma composição, ou você não vai ter sucesso nem desempenho, nem apelo. Né? Porque você continua tendo um protagonismo, né, de nomes do próprio Partido dos Trabalhadores. E Lula não foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Lula só foi eleito porque houve um alinhamento específico de algumas frentes que o elegeram. O PT por si só não chegaria ao poder. Então, e mais, o sistema de governo brasileiro, o sistema político brasileiro, é um sistema que você tem o protagonismo do legislativo, acabou, que foi apelidado pelo Sérgio Abrantes, alcunhou de coalismo, presidencialismo de coalizão,
Mas não importa, a força do Congresso ela é uma força pujante que você Sim. não vai governar sem o apoio do Congresso, partidos políticos. E é preciso que aí você tem uma coisa. Se a pauta... Mas o próprio PT sabota no Fernando Haddad. A verdade é essa. Sim. Quando ele vai falar de ajuste fiscal, quando ele vai falar que ele tem que fazer isso ou aquilo, e aí, vai dar certo? Se o governo não trouxer e fizer as fases com o Congresso e com os partidos políticos, esquece. Na volta a gente vai falar um pouco mais também da nossa região aqui, onde se insere esse contexto econômico, político, de investimentos. Por exemplo, o prefeito de Cubatão tem motivos para comemorar. O prefeito de Cubatão recebeu a informação, a notícia, né, o prefeito César Nascimento, investimentos, por exemplo, da Petrobras. Agora, todo o Brasil, como diz o Ronaldo, né, Marcelo, precisamos de efeitos rápidos, mas efeitos concretos, com a indústria potente, com geração de empregos, com a economia. Mas o governo tem que parar de gastar em excesso, como faz, e não combate essa gastança. Divina, só para a gente ir para o intervalo, lembrando, hoje é o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa e Dia Mundial da Religião. Cada um que tem a sua religião, que respeite o outro, né? Ou, potencialmente falando, isso deve ser feito. E deixa eu mandar um abraço hoje. Hoje é Dia dos Plásticos, hein? Eu lembrei, teve um ouvinte aqui, o Plástico, que mandou um abraço, o nosso querido Luiz Plástico, e hoje aqui a informação, é aniversário do maior tenor aqui de todos os tempos, foi, segundo a informação, Plácido Domingos, espanhol, nascido em Madrid, é o tenor que mais executou papéis em obras de óperas no mundo. Na história, nenhum outro fez o que ele fez. Hoje ele está completando 83 anos. Plácido Domingos é apaixonado por ópera, por música. Ele que nasceu em Madrid, viveu em Madrid, mas foi com os pais ao México, viver lá para tentar uma solução de vida melhor, né? Então, ele que já veio várias vezes, vale lembrar dos 3 tenores, um abraço aí e um parabéns especial a Plácido Domingos. Inclusive, tem uma música famosíssima, né, Virginia? Lembra? Ele cantou com John Denver, Perhaps Love, né, que fez um sucesso mensurado em todo o mundo, com certeza. Então, um abraço ao Plácido Domingos. Um rápido intervalo e, na volta, vamos comentar um pouco da política também aqui do Brasil, né? Tanto o Marcelo, o doutor Roberto Monteiro mandou aqui, é verdade, doutor Roberto, você é muito perspicaz, né? Como homem que já atuou na justiça, tanto o senhor Ronaldo, ele cita, como o senhor Marcelo, não comentaram sobre o gesto, segundo ele, responsável do Elon Musk, mas, segundo ele, um gesto provocador e um gesto com um cunho, né, de tentar chamar a atenção para ele. É o resumo do Dr. Roberto Monteiro. Talvez só tenha razão. Eu vou um rápido intervalo e na volta o Marcelo Rocha e também o Ronaldo Ferreira vão comentar o que acharam do gesto meio lado nazista aí do Elon Musk, né? Ele que, na verdade, ele não é mesmo de nascimento. Então, vem a pergunta, doutor Roberto. Ele terá o direito de permanecer nos Estados Unidos? Claro que ficará, né, doutor Roberto? O senhor provocou aqui, mas você sabe que vai ficar. Voltamos já. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ngplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Suítes e varanda gourmet. Residencial Ilha de Paros. O mais esperado empreendimento da construtora Eng Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados. 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional. A uma quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingplus.com.
Comunicado: a Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. E segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M Muniz Logística aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos Já estamos de volta aqui no intervalo. Aqui comentávamos a respeito de várias questões ainda da posse de Donald Trump, né? Que citam de muitos comentários. O doutor Roberto Monteiro deixou pergunta para o Ronaldo Ferreira, advogado, analista político, nosso querido Marcelo Rocha, gestor em finanças, gestor de administração pública, CEO da M Rocha Contabilidade. O Marcelo Rocha no intervalo falou que vai oferecer a M Rocha Contabilidade para auxiliar o Donald Trump se ele precisar, né, Marcelo? Olha, porque o Donald Trump falou que ele não é muito bom com os números. Ele é bom para usar os números. Já começa a pensar, já quer fazer TikTok. Porque TikTok, o Biden é o seguinte, uma empresa norte-americana não fica. Já o Trump, vamos resolver de uma outra forma. Estamos em portas abertas. 5%, continua livre, leve o solto aqui conosco, mas claro que eu vou estar de olho em vocês. E as ações serão super valorizadas. Irão disparar no mercado. Né? As portas estão abertíssimas. Ele disse que até numa reunião ele disse que o TikTok poderia até mudar de nome, né? Será que ele já tem o nome preparado ali, né? O Elon Musk, inclusive quando fez esse gesto, que eu não vou nem repetir, repudiar totalmente, mas um gesto, aquele gesto tradicional, que o Hitler e seus comparsas faziam, que era levantar o braço numa saudação nazista. O Jeff Bezos, fez uma cara, não sei se você viu a imagem, como que disse? Não. Outros políticos norte-americanos também baixaram o olhar, você percebe, né? Não é uma hora para fazer isso, e a hora nunca é boa para fazer isso. Me parece que o Elon Musk ele é meio assim, aquele garotinho que de vez em quando sai fora do eixo, né, Marcelo? Totalmente. Ele tem que aprender com o Trump a fazer o gesto com a boca, com os olhos e com a cara. Isso o Trump faz bem. Você vê que a mãozinha do Trump fica sempre aqui. Ó. Sempre aqui, né? Ele dança aqui, ele faz tudo aqui e tal. Não. Eu, de verdade, a princípio, quero dar o direito à boa-fé para ele, né? Que não tenha feito aquilo num gesto, né? Um gesto desse lado nazista. Eu vou discordar de você, mas eu já vou discordar. Mas olha, faz esse gesto, não tem boa-fé, não. Tem muitas atividades, principalmente esportivas, que na pontuação tem esse gesto aí. Tem esse gesto. Então, assim, às vezes, a gente tem que ser um pouquinho, né? Entender. A pessoa tem o direito de errar. Nós todos aqui temos o direito de errar.
né? Agora, tem que entender o contexto. Se ele entendeu que errou, tá, é uma situação. Né? Agora, vamos ver o desenrolar do que vai acontecer. O Elon Musk, Ronaldo, não é muito de se retratar, pelo contrário. Não. Ele se autoafirmar. Eu vou divergir nesse ponto com o do Marcelo, porque é o fato histórico. Se ele tivesse feito lá com as duas mãos uma saudação, ele fez aquela saudação que remeteu, inclusive, vários pares do Trump não gostaram do gesto e disseram que iam cobrar dele uma atitude, né? Até porque ele veio como um homem forte do governo. Olha, o bilionário, ele é um sujeito que demonstra sinais de arrogância. Exato. Até desequilíbrio. Né? Exatamente. Né? E o gesto dele ontem foi uma afronta, tá? Sim. Às liberdades, à democracia, ao respeito, porque ele se reportou ao gesto mais nefasto que a humanidade conheceu, que foi o que os nazistas faziam. Exato. Essa é a verdade. A diferença é que ele bate no peito e levanta. Esse gesto de bater no peito era muito dos romanos, dos imperadores romanos, que batiam no peito. Né? Sim. Que também não deixavam de ser autocratas também. Né? Mas quando ele faz assim, dentro de um ambiente daquele, trouxe os grandes discursos do filme. Né? Essa é a realidade. Sim. E a saudação. Tá? Eu acho, inclusive, aqui ninguém é pitoniza, mas eu acho que esse ministério lá que foi criado para Musk tem que dar para de validade. É sem remuneração, sem nada. Né? É um gesto que ele faz. Veja, que é um movimento que o Trump faz de colocar todas as big techs ali, né? Tudo tipo assim, olha, as big techs estão comigo. E vamos lembrar que Musk, diferente do... Bate ali, exato. Diferente dos demais, ele claramente ele apoia o governo do mundo afora. Ele hoje está apoiando a extrema-direita da Alemanha. Nós temos eleições na Alemanha e ele já apoiou claramente o partido de extrema-direita que ele foge o nome. Então, é lamentável, ele é uma afronta à democracia, afronta aos direitos humanos, uma afronta à sociedade, afronta a própria história dos Estados Unidos, que os milhões de norte-americanos que lutaram na Segunda Guerra Mundial, os milhares de norte-americanos que lutaram na Segunda Guerra Mundial, tá? Os milhões de judeus que foram mortos, tá? Os gestos dessa natureza, ele tem que ser censurado e que a imprensa norte-americana e a sociedade norte-americana faça uma reprimenda em relação a isso. E nunca mais isso pode ocorrer na humanidade. Só para colocar na câmera aqui, gente, pessoal, deixa eu ver se dá para observar aqui, Virginia, na câmera, vamos ver se a imagem aparece. Vou colocar bem próximo aqui, ó. Ele, na hora que entrou no palco lá, saudando o público de forma efusiva, né? E veja aí, ó, estou reproduzindo na imagem do meu celular, e vocês observam aí, de forma efusiva, dá para dar uma olhada, né, Virginia? Tá, você veja que vários tweets aqui. Ele foi até mais efusivo, viu, Ronaldo e Marcelo, do próprio Trump. Olha lá, ó, pronto, nesse exato momento ele faz esse gesto. E olha, muita gente aplaudiu. Sim. Então, várias pessoas hoje comentam no mundo e ele ironizou hoje. A informação que o Elon Musk ironizou. Não vai se retratar. Né? Não vai. Não vai. Ironizou. E a imprensa norte-americana, exatamente o que você falou, Ronaldo, reagiu dessa maneira. Como o governo americano, um governo que tem que dar exemplo de liberdade, de respeito às igualdades, né? E esse gesto do Elon Musk é muito ruim, péssimo, né? E ele não se retratou. O bilionário fez o gesto, né? E ele tratou. Elon Musk reagiu nessa terça-feira com ironia à polêmica causada por sua saudação descrita como nazista por alguns ou muitos, né, da imprensa no comício de apoio a Donald Trump. Ele diz aqui, francamente, ataques do tipo todo mundo é Hitler estão tão desgastados, escreveu Musk em sua mensagem publicada em uma rede que ele mesmo conhece bem, que é sua, que é a plataforma X. O empresário gerou espanto no comício ao fazer as saudações descritas como fascistas ou nazistas, que é aquela batida no peito, como bem lembrou o Ronaldo, e o gesto infeliz. Segundo aqui a informação da imprensa norte-americana, vários empresários norte-americanos não gostaram, se manifestaram contra. Já há um movimento de algumas pessoas que dizem o seguinte:
apoiadores fortes financeiramente de Donald Trump já dizem que, se for desta maneira, preferirão se afastar, né, da administração Donald Trump, que não vão permitir que gestos como esse, fascistas, sejam colocados, por exemplo, a uma autoridade da Casa Branca. Ô Marcelo, você como professor também, né? Aquilo que você falou, poderia ser interpretado de uma forma, mas não foi. A batida no peito foi realmente como uma saudação nazista, né? A historiadora Claire Alben, especialista em nazismo nos Estados Unidos, considerou o gesto de Elon Musk como fato, segundo ela, aqui, de uma expressão significativa viva de uma vitória, que foi a vitória do Trump e a vitória pessoal dele, e que foi muito usado durante o período nazista, né? Ruth Benjet, historiadora especialista em fascismo, também escreveu na rede X que foi um fato de saudação nazista e muito agressiva, gerando uma polêmica para o próprio público americano, que, por exemplo, na sequência, ouviu o presidente norte-americano dizendo da expulsão dos imigrantes. A gente tem que tomar cuidado justamente com tolerância, né, Marcelo? E aí, vários líderes mundiais ainda não se manifestaram, mas, por exemplo, a gente vai ter a manifestação da saída aí do Pacto de Paris, né, o Tratado de Paris, ontem ele já assinou. Como é que fica aí a questão da política mundial, geopolítica mundial, principalmente para países emergentes como o Brasil, né, que precisam literalmente de dólares, precisam de uma economia mais forte, e como vocês bem disseram, os juros crescem, o dólar sobe, inflacionam e chegam ao Brasil de uma forma pesada. Tudo isso é contra o Brasil. Ele precisa se explicar, ele precisa justificar o ato. Se ele não justificar o ato, me parece que ele está fortalecendo o discurso e as narrativas todas aí. E aí cabe ao presidente tomar uma providência. Se não tomar, vai abraçar uma causa que vai custar caro para ele. É simples. E uma causa. Agora, tu vê, o pessoal já joga lá para cima, quer dizer, já cria um cenário. Um cenário de que... Se ele tivesse se retratado hoje, né, de uma outra forma, mas ele ironizou... não devia. Não deveria. Errado. Está mal assessorado. Está igual o Lula aqui. Está mal assessorado. E outra coisa que, segundo os principais, como The Washington Post colocam hoje aqui, viu, Ronaldo? É o seguinte, as falas como muro contra o México, impossibilitando a entrada de imigrantes, aqueles que estão vão ser expulsos. Mesmo aqueles que já são cidadãos norte-americanos, por casarem com americanas e terem filhos americanos, perdendo, né, o reconhecimento à nacionalidade norte-americana, a famosa conquista do Green Card, trazem um aspecto hoje muito ruim para os Estados Unidos, e várias fontes, né, e forças norte-americanas divergem disso. Por exemplo, as falas ontem, né, depreciando o governo de Joe Biden, pegaram mal também durante o seu discurso. E alguns comentam, né, que tivemos falas lado a lado de Barack Obama com Donald Trump, né? E muita gente tentou fazer a leitura labial, o gesto labial, mas algumas aproximações não serão positivas. Mas que, agora sim, vamos observar que aqueles que apoiaram o vencedor da eleição norte-americana, Donald Trump, se ele terá, num contexto geral, o apoio para tudo isso, ou o apoio para por aí. A partir de agora, tanto os republicanos, né, como também toda a ala política norte-americana colocará aí o Donald Trump no seu devido lugar. Olha, quando nós iniciamos o programa, estamos chegando aqui, o Marcelo falou uma coisa que me chamou a atenção, que eu ia fazer até um comentário e acabei não fazendo, né? Os Estados Unidos são instituições. Exato. Então, não vale só o que ele está falando, Não. Você tem um legislativo, que embora seja um legislativo hoje que tem a grande maioria republicana ao lado dele. Vamos lembrar que lá no passado os próprios republicanos fizeram colocaram alguns freios na caminhada do Trump, tá? E você vai ter uma oposição, que são democratas também, que vão apontar os erros, os equívocos e os encaminhamentos. E você vai ter a sociedade, a imprensa, que é organizada, né? E quando essa questão dos imigrantes, você imagina o que ele está falando? A mão de obra dos Estados Unidos vai acabar. Sim, exato. Você vai acabar com a mão de obra. Você vai mexer nas instituições, nas Forças Armadas, onde tem descendentes de imigrantes, você vai mexer em tudo. Quer dizer, então, é um discurso que é preciso ver, eu acho que a realidade se impõe a partir de agora. Ele fez algumas coisas macro, fez aquela para o seu público lá, onde ele anistiou 1.500 cidadãos americanos que participaram daquele triste ato de 6 de janeiro no Capitólio, né? Ele tira
os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde também. Vamos lembrar que ele já tinha retirado lá atrás, em 2020, Sim. quando Biden vence e assume em sério os Estados Unidos na Organização Mundial de Saúde, ele tira, ele rompe com o Acordo de Paris, que é um acordo que visa a diminuição da aquecimento global, né? E ele retira, quando ele diz que para ele não importa, que ele vai tirar essas travas e nós vamos trabalhar. Agora, isso não é realidade, você tem o judiciário, embora o judiciário conservador, mas não há os limites, você tem o legislativo, você tem a própria sociedade e a imprensa, né? Eu acho que a realidade começa a se impor e faz assim, vamos lembrar que ele é um homem da mídia, ele é um cidadão midiático, ele Sim. é extremamente grosseiro e ofensivo, ele não teve nenhuma delicadeza em relação ao Biden, ofendeu o Biden desde o discurso que antecedeu a posse, na véspera, no discurso de posse, posteriormente, ele fez questão de enfatizar. Parece que o Biden incomodou muito, né, pela derrota que o submeteu em 2020. Exato. Para a gente fechar e encerrar o programa, só 2 destaques, então, só para fechar essa questão. Nas últimas semanas, o mega milionário Elon Musk publicou suas declarações de apoio ao partido alemão de extrema-direita, o AfD, e também a primeira-ministra italiana, né, de extrema-direita, a Giorgia Meloni, e ao partido britânico anti-migração e reforma o que transforma aí a situação do Elon Musk literalmente como não uma provocação apenas, mas como um ato pensado, e vários grupos estão colocando assim. Vamos pensar o Elon Musk do sul-americano. Ele é cidadão da África do Sul, Sim. foi estudar no Canadá, Exato. Depois do Canadá ele foi estudar nos Estados Unidos, fez economia e tecnologia, parece, né? E aí eles foram cidadão americano ser rico. Mas não é um cidadão americano nada, né? Exato. Acho que ele se enquadraria também naquele sonho americano, né? Exatamente. Aí ele vai ter que responder, né? E para fechar, Marcelo, uma notícia para a Baixada Santista. O prefeito de Cubatão, César Nascimento, está comemorando e exaltando o investimento anunciado pela Petrobras de mais de 5 bilhões de reais. Segundo o prefeito, foi anunciado pela Petrobras a instalação de uma futura planta para a produção de bioquerosene de aviação e de diesel 100% renovável, que vai gerar milhares de empregos para a cidade e para a região. Marcelo, algo potencial. Fazia tempo que uma grande empresa de cômputo nacional investia aqui na Baixada Santista e gerando empregos. Nós tivemos aí o contrário, né? Essa vinda de Cubatão, essa informação trazida pelo prefeito César Nascimento, com investimento de 5 milhões, é uma luz no fim do túnel para a região? Olha, uma notícia forte, importante, né? Acontecendo, realmente se transformando em realidade, vai impactar positivamente aqui na geração de emprego, geração de renda, né? E muita tributação aí para Cubatão. Cubatão pode dar um pulo, né? Um pulo de desenvolvimento Sim. importante aí. Já foi um município que teve uma das arrecadações mais privilegiadas do país. Exato. Exato. E tem outro detalhe, o prefeito não comentou o fato, mas existem articuladores da Prefeitura de Cubatão que dizem que existem conversas também para uma futura negociação da Uzi Minas, o que possibilitaria uma nova empresa a tocar aquele setor de produção que hoje produz muito menos, né, Ronaldo, do que já produziu a COSIP, atualmente a Uzi Minas, que poderia também ser um gerador de progresso, arrecadação, não somente para Cubatão, mas para toda a Baixada Santista. São sinais que os nossos representantes públicos têm que se movimentar para auxiliar e não achar, olha, eu não posso me meter naquilo. Devem, né, Ronaldo? Desejo sucesso ao prefeito César. Isso nos traz um alento, porque a Petrobras tem um investimento em hidrogênio verde. E a Baixada Santista ficou de fora desse investimento. Sim. O investimento foi destinado para a região de Paulínia, região metropolitana de Campinas, no Vale do Paraíba, né? E nós vamos ficar de fora. Também no investimentos de cifras bilionárias. E nos chama agora, nos dá um conforto, um alento, saber que investimentos dessa natureza, que é muito importante. A Uzi Minas, o prefeito tem que ser duro, porque aquilo está abandonado, não é produtivo, né? É uma área hoje que está inóspita e que hoje você deve ter, acho que você não chega a 1.000 trabalhadores lá apenas para manter aquela planta lá, Sim. onde é extremamente subutilizada. Exato. Eu acho que o prefeito César, que já foi secretário de governo, já tem uma experiência na questão, deve ter feito contatos e exigido da Uzi Minas um posicionamento a respeito, né? Então, parabéns ao prefeito César, ganha a cidade de Cubatão,
e ganhe a nossa região metropolitana. Vamos torcer e vamos em breve fazer um contato com o prefeito Zé Nascimento, que começa aí com boas notícias e começa o exercício, Marcelo, que é o que a gente espera que toda a região possa prosperar com novos empreendimentos. O prefeito Alberto Mourão desenvolvendo ideias também para Praia Grande, São Vicente, o Marcelo tem acompanhado bem também, surge aí no futuro a possibilidade da poligonal do Porto na área continental, a gente espera que isso possa ser viável para todo o município de São Vicente, Guarujá, com o prefeito Farid também, prefeito herói, que bebeu água do mar e não morreu. A informação é que ele está vivo, passa bem, e foi um gesto corajoso do Farid Madi, grande figura, né? Já o entrevistei algumas vezes, e vamos também falar com ele aqui no programa para falar de Guarujá, que precisa muito desenvolver a sua área portuária, área industrial, e vem com o seu aeroporto também, antiga base aérea de Santos. E como toda a região deve prosperar. Meu querido Ronaldo Ferreira, advogado, analista político, sucesso de 25, muita saúde, muita prosperidade, que tenhamos um ano mais leve, mais suave. Mas, pelas coisas, pelo movimentar do mundo e pelas perspectivas que são colocadas para nós, o ano será pesado, mas muito pesado. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado por participar aqui do Ponto a Ponto, da Star News, né? Sejamos otimistas. Nós falamos para a Rádio Metropolitana de Cambé, também para a Rádio Cultura de Salvador, para a Rádio Vox de Salvador, e toda a região metropolitana, dos soteropolitanos, também para o pessoal de Sergipe, né? Várias emissoras que pela Rede MaxCast acompanham o nosso programa, reproduzem, então nós levamos a nossa informação, hoje não foi só da Baixada Santista não, informações do Brasil e do mundo, através da voz do Ronaldo Ferreira e também do Marcelo Rocha, CEO da M. Rocha Contabilidade, gestor em finanças, gestor em finanças públicas, e vou mandar uma ligação já agora para Donald Trump, para que você possa ter um contato dele, só que a primeira atribuição, o meu querido Marcelo Rocha, é o seguinte, para adentrar a sala de Donald Trump, a primeira coisa, quando abrir a porta, você vai ouvir a música YMCA de Village People, você tem que dançar. Isso que eu ia falar, mas se for do jeitinho dele lá, até que eu consigo, viu? Ronaldo já dançou YMCA, Ronaldo? Da minha geração, né? É nossa, né? Da nossa geração, né? Veja bem. Os músicos ainda em atividade do Village People foram ao evento, né? E dançaram lá e cantaram, e segundo Donald Trump, é uma referência norte-americana. Aí eu pergunto ao Donald Trump, tem lá aquela malemolência, né? Tem aquilo tudo presente. Olha o lado do gênero que o senhor está falando aí, que só tem dois, viu? Para respeitar todos. Marcelo, um abraço. Um prazer estar aqui com você, com o Ronaldo, com a Virgínia, com a audiência, e sempre à disposição. E o novo, teremos novidades esse ano novo? Vamos aguardar, vamos ver como é que fica. Vamos lá, vamos aguardar. Virgínia, encerramento. Amanhã a gente volta com mais um Ponto a Ponto. E lembrando, programação 24 horas não para. E o jornalismo da rádio ativa, hein? Você tem repórteres no Rio, São Paulo, Brasília, em vários pontos. Como você ouviu agora há pouco, antes do programa, a palavra do presidente Lula. Você ouviu já na madrugada Donald Trump, né? Falando para o mundo, e muitas informações ao longo da programação aqui da Rádio Star News. Jornalismo de primeira para você, trazendo música, informação, prestação de serviço e a notícia quando ela está em destaque. Tchau, bom dia. Tchau.